Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma live da equipe Infolição. Nesta manhã, nós temos um convidado muito especial, pastor Gilberto Tais, do blog e canal do YouTube Fé ou Fideísmo. Queremos agradecer a todos os nossos telespectadores, todos os nossos seguidores no Facebook, Instagram e YouTube. Queremos agradecer a todos aqueles que também nos seguem no WhatsApp, em seus variados grupos, a Infolição em português, e também os nossos irmãos que acompanham a Infolição em inglês, a Infolesson, também a Infolição em espanhol, Infolexion, a Infolição em Guarani, Jopara, em Fombo, Epi, e para o trimestre que vem, nós teremos também a Infolição para o idioma alemão. Nós já estamos em vários estados dos Estados Unidos, no México, estamos em quase toda a América Central, estamos também em quase toda a América do Sul, na Alemanha, na África, em vários países, em Portugal, na Espanha. Enfim, a Infolição tem ganhado o mundo e nós temos sido muito gratos a Deus por poder servir e poder ajudar, de uma forma singela, a compreender melhor a lição da Escola Sabatina, as lições bíblicas. Idioma, texto e contexto. O verso para memorizar de hoje está em Deuteronômio 31, 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Nesse momento, queridos, nós vamos iniciar nossa transmissão, nosso estudo da lição, com a equipe Infolição e o pastor Gilberto Tais. E para fazer a primeira pergunta, nós convidamos aqui o nosso amigo pastor Luiz Francisco para que faça a oração e inicie o estudo da lição. Bom dia, pessoal. Bom sábado a todos. Feche seus olhos por uns segundinhos, vamos falar com Deus e aí a gente vai para a lição, tá bom? Nosso querido Deus, nós agradecemos a Ti, porque neste momento podemos compartilhar da Tua palavra através da recapitulação da lição. Que Teu Espírito esteja conosco em todos os lugares que estamos aqui espalhados, que Ele consiga falar ao nosso coração e nos dê clareza de entendimento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, bom sábado. Eu queria começar aqui com a pergunta sobre os termos que nós tivemos no título dessa lição. Então, no assunto da interpretação bíblica aqui, como é que nós podemos definir, de uma forma geral, os termos idioma, texto e contexto? Certo. Mas antes, deixa eu mandar um abraço para todos que estão assistindo. É um prazer estar com todos vocês, é um prazer estar com essa equipe tão dinâmica e extraordinária que é vocês, viu? Pelo trabalho excelente, fantástico que vocês fazem. E olha, isso vai mais longe ainda, viu? Porque o trabalho é excepcional. Parabéns a vocês aí, parabéns para a equipe Infolição, tá bom? Eu me sinto honrado estar no meio de pessoas inteligentes como vocês, e eu espero que a minha participação possa dar um pouquinho de contribuição, pelo menos, tá? E também aproveitando e lembrar o pessoal que está assistindo, essa live está sendo transmitida para o canal Infolição, depois eu vou extrair e vou inserir lá no meu canal também. Então, aproveitando, você que está assistindo, ou que vai nos assistir, e você entre no canal aí do Infolição, no YouTube, e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho também. E você também que não conhece o meu canal ainda, ou que não está inscrito, entra lá no canal Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S, ou então Fé ou Fideísmo. Você digita lá na barrinha de pesquisa e você vai encontrar o meu canal, aí você se inscreve lá também e ativa o sininho, ok? Bom, sobre essa pergunta a respeito de idioma, texto e contexto, de maneira assim bem prática, bem objetiva, idioma seria uma língua própria de um povo ou de uma nação. É uma língua que ela se desenvolveu
muitas das vezes naturalmente, a grande maioria das vezes naturalmente. Portanto, idioma é um termo referente à língua que é usado para identificar uma nação e que é utilizada como instrumento de comunicação para esse povo, né? Agora, o texto, do ponto de vista linguístico, é a manifestação de ideias de um autor, que vai ser, obviamente, depois interpretada por quem está lendo, pelo leitor, e esse conhecimento, essa informação reproduzida no formato de texto linguístico, ela vai ser transmitida às pessoas que têm uma base linguística, uma base cultural, para poder ser entendido, né? E o contexto tem a ver com o periférico, aquilo que está, embora periférico porque está nas bordas, ou nas bordas próximas ou distantes, esse contexto ele tem uma relação muito íntima com o texto e com a situação em que ele ocorre. Então, basicamente, de maneira bem simples e objetiva, idioma, texto e contexto seria exatamente isso. Agora, só um detalhe, aproveitando o ensejo, né? Já que estamos retratando a questão da interpretação da Escritura, da Bíblia, como a própria lição, ela vem dizendo aqui, ó, como a própria lição retrata, são mais de 6.000 línguas que são faladas entre bilhões de habitantes em todo o mundo. Olha, mais de 6.000 línguas. Pensa o desafio, né? Agora, a Bíblia completa, ela foi traduzida para 600 idiomas. Agora, olha, são 6.000 línguas espalhadas pelo mundo, mas a Bíblia até agora foi traduzida para cerca de 600 idiomas. Tendo o Novo Testamento, algumas partes dele, sido traduzidas também para cerca de 2.500 outros idiomas. Então, é um desafio grande, muito grande, a gente pegar a mensagem da Bíblia e torná-la acessível a essa quantidade de pessoas em sua língua materna de conhecimento. É um desafio grande, e por isso nós estamos aqui estudando de como fazer essa interpretação e como levar esse conhecimento de maneira mais clara para as pessoas. Muito bem, pastor. Bom dia ao senhor, bom dia a todos os nossos amigos que estão também nos acompanhando. Antes de nós passarmos para a próxima pergunta, eu só queria dizer que o nosso chat está aberto, você pode enviar a sua pergunta para o pastor Gilberto, que ele estará respondendo ao final da lição, tá bom? Então, qualquer pergunta que você tiver, de fato, né, dentro do contexto da lição, você poderá estar mandando aqui no nosso chat e nós estaremos encaminhando ao final da lição para o pastor Gilberto e ele estará respondendo, então, estas perguntas, tá bom? Pastor, a minha pergunta é a seguinte: as escrituras, elas foram escritas nos idiomas da antiguidade, né? O hebraico, o aramaico e o grego. Tais idiomas são desconhecidos para a maioria dos leitores modernos da Bíblia. A pergunta: como é que nós podemos nos aproximar das ideias dos autores, apesar dessa distância? Certo. Olha, obviamente que a Bíblia, a Escritura, ela foi escrita dentro de um contexto cultural do escritor da época, não é? Embora exista um contexto cultural que a própria lição, em algumas semanas atrás, retratou, é necessário a gente fazer uma análise, um estudo da Escritura, de forma que a gente consiga entrar dentro da história do próprio escritor. Porque quando a gente entra dentro da própria história, veja, é como se fizéssemos uma viagem no tempo. A gente sai do nosso tempo e a gente entra dentro do contexto histórico do escritor, né? O autor é Deus e o escritor é aquele instrumento que Deus utilizou, que são os profetas. Então, isso é uma necessidade, tem uma importância assim, fundamental para a gente conseguir absorver melhor a ideia, aquilo que foi pretendido ser passado, ensinado, né? Agora, eu tenho como compartilhar aqui, eu posso compartilhar a tela? Eu quero apresentar aqui, para ficar visual, olha que interessante aqui, só para eu expressar melhor a minha ideia, né? A própria lição utiliza 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 como base para retratar a compreensão das Escrituras, né?
nessa perspectiva, nesse título. Deus, ele escolheu, Deus tinha uma mensagem para o mundo. Deus tinha um plano, um projeto para o mundo. E ele escolheu fazer isso através de quê? Através da própria linguagem humana. Através da própria linguagem humana. E qual é o método que ele utilizou para isto? O método é o método humano, que a gente vai ter acesso através da língua hebraica, aramaica e grega, que são as línguas na qual a gente vai encontrar a mensagem de Deus escrita para a humanidade. Então, 2 Timóteo 3:16, verso 17, deixa eu ler aqui rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: um minuto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17, diz assim, toda a Escritura, veja, toda ela é inspirada, ela foi soprada por Deus. Ela é útil para fazer o quê? Para ensinar, para repreender, ou repreender e corrigir, com o objetivo final, educação na justiça, não é? Então, primeiro, a gente precisa estudar a Bíblia e entrar dentro do mundo, dentro do universo do escritor, para a gente conseguir assimilar de maneira mais transparente e clara a mensagem que era pretendida ensinar, repassar. Segundo, quando a gente entra nesse universo, nesse mundo do escritor, a gente precisa agora assimilar essa mensagem para a nossa vida, porque o objetivo final da escritura é esse, educação na justiça. Então, a palavra ela vem primeiro para ensinar, mas ela também vem para nos corrigir, porque todo ensino, todo conhecimento, ele é transformador para o bem ou para o mal. O conhecimento que você adquire, ele vai transformar, ele vai moldar você para o bem ou para o mal. No caso do conhecimento da Escritura, no caso da informação que está na mente de Deus, porém saiu da mente de Deus e por mecanismos humanos alcançou a humanidade, agora esse ensino, descrito por Paulo em 2 Timóteo, ele precisa ser um ensino transformador. Por isso a expressão aqui, corrigir, repreender, porque esse conhecimento vem para quê? Para julgar os nossos pensamentos, para julgar as nossas intenções, para julgar os nossos sentimentos, julgar as nossas preconcepções, julgar o ser humano como um todo, e a gente precisa permitir que a Escritura exerça esse papel. Então, ela vem para nos ensinar quem é Deus. É o ensino. Quem é Deus? Por isso, ensinar aquilo que está na mente de Deus. Quem é Deus? Segundo, a repreensão, correção. Quem somos nós? O ato de repreender, de corrigir, mostra com clareza para nós quem somos nós. E depois, que nos conduz à educação na justiça, é uma revelação do conflito existente entre o bem e entre o mal. Veja essa outra aqui, que está dentro do mesmo contexto. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é o Criador, Deus é o Redentor. Quem somos nós? A nossa origem, o nosso significado e propósito. Somos filhos de Deus, feitos à sua imagem, porém caídos, mas com a promessa de restauração. E o conflito entre o bem e o mal, também expresso, origem, desenvolvimento, solução e finalização, que está dentro da perspectiva do plano, do projeto de Deus, que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então, nós temos a Escritura, com o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça. O ensino revela, então, também revela o que eu sou, onde eu estou. Porque quando eu aprendo sobre Deus, quando eu aprendo sobre a pureza, a santidade, a grandeza de Deus, eu começo a ter uma percepção do que eu sou e onde eu estou. E quando eu tenho essa percepção do que eu sou e onde eu estou, eu passo pelo processo da repreensão, correção, para chegar aonde? No que desejo ser, ou no que Deus deseja que eu seja, ou aonde quero chegar, ou aonde Deus deseja que eu chegue. Então, só para fechar esse raciocínio, é importante a gente entrar no mundo do escritor, entender a sua cultura, entender a dinâmica do seu tempo, para compreender as suas palavras e a mensagem que Deus pretendeu trazer até nós. E agora, depois de entrar, eu preciso fazer parte desse mundo. Não do mundo cultural, não do mundo tradicional, experimentacional do escritor,
mas da mensagem que ele pretendeu ensinar, que é o princípio de Deus, que é imutável, é eterno, em qualquer geração, em qualquer cultura, em qualquer circunstância. Dessa maneira, eu estou mais próximo do escritor, ou da mensagem que ele escreveu. Maravilha. Obrigado, pastor, pela resposta. Eu passo a palavra agora ao professor Ramon, que irá fazer, então, a sua pergunta. Professor Ramon, bom dia. Bom dia. Um feliz sábado a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo canal do pastor Gilberto Tais. Gostaria de desejar também um feliz sábado a todos, um feliz sábado também a essa equipe maravilhosa e ao nosso convidado, pastor Gilberto Tais também. Pastor, em todas as línguas, há palavras tão ricas e profundas em significados específicos, aquelas línguas que são difíceis de serem traduzidas adequadamente para outra língua. Por esse motivo, tais palavras, como as existentes no hebraico, aramaico e grego antigos, exigem de nós um amplo estudo de seu uso original para a compreensão da riqueza de seu significado. Pastor, como a temática da polissemia e a constante evolução semântica das palavras podem nos ajudar na compreensão de um livro tão antigo como as Sagradas Escrituras? Olha, por exemplo, o hebraico. O hebraico é uma língua pobre em número de vocábulos. E a Academia do Idioma Hebraico, por exemplo, registra cerca de 30 mil palavras, mas no Velho Testamento há apenas 7 mil, pouco mais de 7 mil vocábulos diferentes. A língua portuguesa, por exemplo, se eu não estiver enganado, tem mais de 280 mil. Então, para você ter uma ideia do quão difícil isso se torna na prática de traduzir. É claro que, embora seja muito difícil, eu creio plenamente que o Espírito Santo também ele direciona a própria tradução do texto, ele viabiliza, né, uma tradução coerente para que as pessoas tenham acesso a essa verdade. Quando Deus está à frente, a mensagem ela não é enigmática, ela se torna clara para quem deseja aprender e entender. E os instrumentos humanos são viabilizados pelo próprio Deus para isso, né? Então, tem palavras que são realmente muito difíceis de serem traduzidas. Agora, imagina, o português que tem uma variedade tão grande de vocábulos, né? A língua, ela é dinâmica, a língua não é estática. Por isso que você tem aí, às vezes, palavras novas, ou mesmo palavras que já existem, mas que ganham significados ainda maiores, ainda mais amplos, porque a língua ela é dinâmica, ela não é estática. A língua contemporânea, né? As línguas antigas, elas acabam sendo estáticas, a não ser que elas passem por um processo de aperfeiçoamento para serem compreendidas. Mas só para a gente exemplificar, por exemplo, no hebraico, por exemplo, existem 8 palavras diferentes, ou termos diferentes, para a palavra conselho. Existem 12 para a palavra trevas, cerca de 22 para a palavra destruição, 10 palavras, em torno de 10 palavras para lei, mais de 20 palavras para riqueza, 23 palavras para riqueza. Essa multiplicidade, tem outras ainda mais, viu? Tem outras. E tem palavras que têm, às vezes, mais de 20, 30 significados diferentes, e muitas das vezes significados que não têm nada a ver um com o outro. Esta multiplicidade de palavras, ela serve para transmitir a ideia que está sendo apresentada. E agora, para a gente entender qual seria o sentido adequado, só através realmente de um estudo mais apurado, profundo, né? A gente vai comentar mais sobre isso depois. Por exemplo, tem uma palavra, a palavra tof, por exemplo. A palavra tof, ela pode significar tanto um tambor, como ela pode significar um tipo de instrumento que sustenta
determinadas pedras preciosas. Então, olha, veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, acontece isso no hebraico. No Salmo 119, por exemplo, apresenta uma exaltação da lei de Deus. Em cada versículo ali se faz uma alusão com uma palavra diferente. Em cada versículo com uma palavra diferente. Às vezes o tradutor vai usar uma palavra para a lei ali, como caminho, prescrição, às vezes como mandamento, às vezes como preceito, às vezes como testemunho, decreto, palavra, às vezes como ordem, e às vezes até mesmo como sentença. Então, só para a gente entender o quão difícil não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Por isso que, às vezes, a gente encontra traduções que são inadequadas, não estão de acordo com o contexto, e o contexto vai nos ajudar a ter uma ideia mais ampla. Agora, um detalhe importante também, antes de descrever também a língua grega. A palavra por si, eu costumo dizer que uma palavra sozinha é uma palavra burra, porque, ao mesmo tempo que ela tem vários significados, mas são significados que a gente não tem um vislumbre na prática desse significado. Para ela ter um significado vivo, real, prático mesmo, é necessário ela ser avaliada de acordo com o contexto em que ela está inserida. E depois eu vou até tentar dar um exemplo para... Posso dar agora. É igual a palavra manga. A palavra manga ela tem vários significados, mas é o contexto que vai dizer se é uma manga de camisa, se é uma manga de fruta, ou se é uma manga no sentido de mangar dos outros, né? Debochar dos outros. Então, o contexto é que vai dar vida a esta palavra, viu? Agora, o grego é um pouco mais fácil para nós do que o hebraico, porque o grego ele tem um princípio da cultura latina. Então, o seu alfabeto ele se assemelha um pouco mais ao nosso alfabeto, né? Agora, embora a língua grega seja de cultura latina, ainda é uma língua muito complexa em sua estrutura gramatical, né? Tanto no grego, assim como em outras línguas, uma palavra pode ter diversos significados em contextos diferentes e, infelizmente, nem sempre os tradutores vão levar isso em consideração na hora da tradução. Nem sempre. Nem sempre. Um exemplo de palavra grega e que a gente pode encontrar vários significados. Alguns, por exemplo, a palavra amor, o verbo amor, da língua portuguesa. Alguns vão dizer que a gente vai encontrar no grego sete palavras para descrever amor. Outros vão dizer 9. Alguns conseguem ainda destacar 2 a mais. Mas as mais comuns para descrever a palavra amor é ágape, eros e filéus, né? O amor que é aquele amor que alguns vão traduzir como amor mais genuíno, mais racional, mais inteligente. O eros como sendo aquele amor mais do relacionamento íntimo, né? Tanto é que é daí que vem a palavra erotização no português. E filéus, aquele amor mais de amizade. Agora, o que é que vai esclarecer isso para a gente? Vai deixar bem lúcido para a gente? Obviamente que é o contexto. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondi? Respondida. Pergunta respondida. Muito obrigado. Ok. Muito bem, vamos passar agora para a próxima pergunta com o pastor Luiz Francisco. Muito bem, pastor. A gente estudou também sobre os padrões que a gente encontra na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ali, né, nas repetições de palavras, em alguns estilos literários ali que os autores usam. Como é que a gente pode fazer e que cuidados a gente tem que tomar ao identificar esses padrões, para não incorrer risco de inferências no texto bíblico, né? Ok. Olha, é impossível a gente não interferir no texto. É praticamente impossível. Nem que seja 0,00001%. A nossa maneira de ver o mundo e de interpretar as coisas sofre muita interferência da nossa própria cultura, da maneira que fomos criados. Vou dar um exemplo. Uma criança que foi maltratada pelo seu pai a vida toda, ela pode ter uma visão, ou pode sofrer uma influência, esse comportamento
do pai para com ela, essa experiência dolorosa de vida pode interferir na maneira como ela vai conceber a ideia de Deus como um pai eterno, como um pai celestial. Muito ou pouco ou pouquíssimo, em algum grau é possível existir essa interferência. Mas, dentro do contexto bíblico, a repetição de palavras, por exemplo, ela é uma maneira de o escritor dar uma ênfase para algo que ele julga importante. Por exemplo, nós aqui, quando a gente escreve um texto e a gente deseja que a pessoa, ao ler o texto que nós escrevemos, a gente deseja que ela preste atenção numa determinada palavra ou frase. E o que nós fazemos? A gente sublinha, a gente risca, passa uma caneta amarela em cima, alguma coisa a gente faz ali para que quando os olhos da pessoa chegarem ali, ela ter uma atenção mais redobrada para aquilo, né? A gente encontra no hebraico palavras repetidas, e essas palavras repetidas é a ênfase que o escritor está pretendendo dar, ou a ênfase que Deus está pretendendo dar. Geralmente, quando uma palavra ou ideia, pensamento é repetido com frequência na Bíblia, é porque ele é muito importante. E a gente precisa, então, trabalhar para que os nossos pressupostos sejam colocados de lado no momento que estamos estudando a Bíblia. Porque se a gente não tiver essa consciência, eu diria até o seguinte: a gente precisa ter a consciência que nós facilmente podemos interferir no texto, as nossas preconcepções, as nossas experiências de vida, os nossos traumas de existência, enfim, tudo isso pode sim gerar interferência e a gente tem que ter essa consciência. E ao ter essa consciência, precisa exercitar a submissão plena à revelação, mesmo que ela venha contra os nossos sentimentos, mesmo que ela julgue as nossas intenções de maneira severa. É a ideia de 2 Timóteo 3. O ensino que vem para repreender e corrigir, porém que vai nos conduzir à educação da justiça. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é ter consciência disso, de que nós facilmente podemos interferir sim. Segundo, a gente precisa subjugar o próprio eu, subjugar as nossas preconcepções, desconfiando da nossa própria sabedoria. Ah, como é difícil isso. Porque nós somos muito orgulhosos. Eu estou incluindo eu, e todo mundo que estiver ouvindo, mas especialmente eu. Nós somos muito orgulhosos e temos a tendência de colocar a nossa interferência no texto, especialmente quando o texto ele severamente repudia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Então, se uma palavra ou ideia é repetida várias vezes, significa que Deus está intencionalmente chamando a nossa atenção para este fato narrado, tá bem? A lição até traz o exemplo do verbo bará, que ele se repete 3 vezes ali em Gênesis. E a lição vai dizer que o escritor ele pretendeu sublimar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um outro exemplo que a lição traz também é sobre a visão de Isaías, que a palavra santo se repete três vezes. E o autor da lição ele vai dizer que a ênfase está na santidade de Deus. A lição ainda vai também descrever, lá em Daniel 3, a expressão imagem, que se repete 10 vezes no capítulo. E ele vai dizer, obviamente, o autor, o escritor da lição, vai dizer que a ênfase, nesse caso, está na tentativa do ser humano de se tornar um Deus a ser adorado. Agora, nessa repetição, por exemplo, do verbo bará de Gênesis, e também da palavra santo ali em Isaías, eu acrescentaria que possivelmente talvez seja também uma referência não apenas da santidade e da grandeza de Deus, mas e também do homem de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas também eu acredito que existe um elemento ali inferente, ou que inferencia a divindade em 3 pessoas, né? E o número 3 vai se repetir muitas vezes. Por exemplo, só para exemplificar, né? Não dá para falar tudo, porque é muita coisa, e eu nem conheço todas, né? Por exemplo, no livro de Gênesis, quando vai retratar a experiência de José, 3 vezes a palavra "e o Senhor era com José" vai aparecer, né? Ali. Como uma ênfase, obviamente, de apresentar o cuidado de Deus na vida de José, apesar daquelas dificuldades tão caóticas, né? Apesar. Você vai encontrar também o verbo o hebraico que designa também a ideia da graça,
lá na história de Esther. 3 vezes vai aparecer que a Esther encontrou graça ou a bondade, né? Também uma referência ao cuidado de Deus, de maneira especial sobre a vida dela, mas, para mim, eu acredito que há uma inferência muito ali velada da divindade em 3 pessoas. É isto. Assim, só um detalhe. Bom, depois eu comento. Pode ir. Se eu respondi, podemos ir, porque senão o tempo não permite, né, a gente concluir. Muito bem, pastor. Obrigado. Ok, pastor. O manual também vem comentando sobre a importância de nós atentarmos para o contexto específico e o contexto geral, né? Tem até um livro do professor e pastor Jonatas Leal, que ele escreveu justamente sobre isso, né? Texto, contexto e pretexto, né? Muitas pessoas, ao não estudarem o contexto, né, todo o texto, eles acabam criando ali um pretexto também, né? Então, a lição também, o manual vem falando sobre a importância de darmos atenção ao contexto em que as palavras elas estão inseridas, né? E diante disso eu faço a pergunta: como identificar o significado das palavras dentro de um contexto geral e específico, e de que forma esse princípio de interpretação pode nos ajudar a compreender melhor a Bíblia, né? A lição, ela até dá o exemplo de Gênesis capítulo 21, ou melhor, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Gênesis capítulo 2, versículo 7. O termo hebraico lá é Adão, né? E no primeiro se refere ali ao homem, né, específico, e no segundo no primeiro se refere à humanidade, e no segundo se refere ao homem especificamente, né? Mas o mesmo termo ali, ele é igual nos 2 textos, né? O termo Adão no hebraico, né? Nós encontramos tanto em Gênesis 1, 27, quanto também em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? E diante disso fica a pergunta: como sabermos identificar o significado das palavras e de que forma esse princípio de interpretação nos ajuda a compreender melhor a Bíblia? Nós estudamos na semana passada alguma coisa referente à hermenêutica, né? E existem critérios para a gente fazer um estudo em que nos leve e nos conduza a uma compreensão adequada do texto. Existem critérios, não é simplesmente chegar aqui e do nada e fazer interpretações, né? E dentro desse contexto da hermenêutica, há critérios que, se forem seguidos, a gente vai conseguir se aproximar do que o escritor pretendeu ensinar. Agora, é claro que até mesmo a própria regra hermenêutica, ela precisa estar isenta das nossas preconcepções, porque o objetivo da hermenêutica ela tem a finalidade de... Eu vou usar um outro sentido para a hermenêutica, diferente. Eu vou dizer o seguinte, que a finalidade da hermenêutica, na verdade, a hermenêutica coerente, a hermenêutica correta, ela tem a finalidade de impedir que eu coloque a minha interpretação pessoal no texto. Eu estou modificando a linguagem para a gente entender que há critérios, e esses critérios eles precisam levar em consideração não a visão do leitor, não as necessidades do leitor do seu tempo, mas o que o escritor pretendeu ensinar em seu tempo, e se esse princípio ele permanece, ele é eterno, né? Olha, eu vou exemplificar de outra maneira. A lição trouxe a questão, né, que você apresentou aí, e eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, Deus, ele é o autor de toda a Escritura. A revelação partiu dele. O mesmo Espírito que gerou Jesus na humanidade é o mesmo que gerou a palavra eterna de Deus também na humanidade linguística. Então, Deus é o autor geral da Escritura. O profeta é o escritor. Vamos pegar Moisés como exemplo. Moisés foi o escritor, que Deus inspirou, que Deus orientou, que Deus conduziu. O texto bíblico, por exemplo, aquela história, lembra daquela história de Números 21, verso 4 a 9, onde lá no verso 6 diz assim, que Deus mandou serpentes abrasadoras? Me lembro, por exemplo, de um ateu que me questionou sobre isso. Ele disse assim, como é que pode esse Deus que vocês dizem que é um Deus de amor, bondade, misericórdia, compaixão, mas só porque o povo
ali ficou insatisfeito com uma situação, aí Deus então pegou e mandou um monte de serpente para picar e matar um monte de gente. Que Deus de amor é esse? Olha como é que uma tradução como essa dificulta, às vezes, uma compreensão adequada da ação de Deus. E o diabo se deleita em fazer isto, né? Em distorcer a maneira como Deus lida com o pecador e com o pecado. Então, em Números 21, usa a expressão mandou. Ou melhor, o tradutor, no português, ele traduziu a palavra hebraica como mandou. Mandou. A palavra hebraica salak, acho que é salak, mandou. Mas tem um detalhe, quando você faz uma análise linguística dessa palavra, no contexto, por exemplo, distante, que tem um contexto próximo e tem um contexto distante, você vai descobrir que esta mesma palavra foi usada lá em Êxodo e foi usada em Deuteronômio como deixar livre. Lembra quando Moisés chegou diante do faraó e disse assim, deixa livre o meu povo? É a mesma palavra. É exatamente a mesma palavra, né? De Números 21, verso 6. E essa palavra, ela pode significar tanto mandou, como pode significar deixar livre. Mas o contexto pede o quê? Quando a gente analisa Deuteronômio capítulo 18, a gente percebe que a tradução mais coerente, veja, olha quanto contexto. A gente percebe que a tradução mais coerente seria a tradução de deixar livre e não mandou. Eu respondi a pergunta, faltou alguma coisa aí? Não, respondeu sim, pastor. Obrigado. Ok, por nada. Nós passamos agora a próxima pergunta aí ao pastor Pablo. Muito bem. Pastor Gilberto, para entendermos a mensagem de um livro, é muito importante a gente começar com a autoria e o contexto, né? Sabemos que a alta crítica tem atribuído a autoria de vários trechos da Bíblia a autores tardios. Por exemplo, dentro do próprio livro de Gênesis, a mudança do nome de Deus. Em alguns versículos chama Deus de Elohim, outros chama Deus de Javé, e por aí vai. A alta crítica, então, diz que nesse trecho que utiliza tal palavra, foi um autor, e naquele outro trecho diz que foi um outro autor, uma outra fonte. E aí, essa atribuição que a alta crítica faz a autores que, segundo ela, não foram naquele período, mas foram autores que vieram bem depois. Nós temos no livro de Daniel profecias de reinos que ainda viriam, mas a alta crítica diz que, na verdade, essas profecias foram feitas depois que já havia acontecido. Para a pergunta, qual a importância para nós de que a autoria do livro de Gênesis seja de Moisés? Certo. Eu vou explicar essa pergunta, depois eu gostaria de voltar na anterior, que me veio algo aqui importante, tá bem? Para exemplificar, para que o público que está assistindo tenha uma percepção melhor sobre essa questão da tradução, né? Da interpretação, tá? Vamos lá. Olha, muitos dos lugares geográficos que são mencionados na Bíblia, eles foram registrados com base na cultura da época, com base nos costumes da época. Por exemplo, no caso de Moisés, né, que a lição citou, você está trazendo aqui. No caso de Moisés, lugares geográficos mencionados, por exemplo, ali nos primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, eles trazem registros que eram comuns ali no Egito, por exemplo. Encontrou-se muita correspondência e exatidão entre nomes, locais mencionados, e tudo ali referente à nação egípcia. Havia numerosas palavras que foram emprestadas dos egípcios, encontradas particularmente, veja, particularmente, especificamente nos livros do Pentateuco. Todas essas minúcias nos ajudam a ter uma percepção de que o autor ou escritor do livro, de fato, não foi outro. Com certeza foi
Moisés, porque Moisés ele está dentro da história egípcia, mas ele também cita elementos ou traz elementos da própria cultura egípcia para dentro do texto, como esses que eu já citei, né? Questões geográficas, nomes de cidades, de vários. O próprio nome de Moisés é um nome egípcio, o próprio nome de Moisés, né? Um outro exemplo, Moisés ele vai citar o faraó, mas não cita o nome de faraó, e essa era uma cultura egípcia, pois eles não citavam nomes de inimigos para não eternizá-los. Então, há várias referências e inferências que nos ajudam a ter uma percepção melhor, tanto do tempo em que foi escrito, quanto da cultura que fazia parte daquele contexto, quando a gente entende também quem foi de fato o escritor. Então, por isso que essa análise ela é muito importante, porque isso acaba somando depois, lá no final, no resultado final, acaba somando uma interpretação também mais coerente. Em outras palavras, para finalizar esse assunto, todas essas descobertas geográficas, arqueológicas, históricas, antropológicas, elas apontam para a conclusão de que, no caso de Moisés, né, de que os primeiros livros da Bíblia foram escritos durante a geração do Êxodo, e que o autor estava intimamente familiarizado com o Egito, como já descrevi aqui, né? Ok? Eu posso fazer um adendo na questão anterior sobre a questão do princípio de interpretação, o contexto geral, o contexto específico. Eu acho que eu esqueci, acho que eu deixei de comentar algo muito importante aqui, claro, tá bem? Mas, posso? Claro, ok. Pastor, fique à vontade. Tá bom. Agora eu quero compartilhar a tela de novo, porque eu quero que esse momento, essa explicação seja visual. Deixa eu abrir aqui a imagem. Espera aí. Agora, pronto. Vou ampliar aqui agora e vou compartilhar. Pronto, aqui. Por que o contexto é importante para se entender o texto? Por quê? Quando eu digo a porta está aberta, o que eu estou querendo dizer? É só para exemplificar, viu? Eu acho que faltou esse exemplo para dar. Porque às vezes, quando a gente dá exemplos mais simples, as pessoas conseguem pegar melhor. E eu sou muito fã da ideia de simplificar as coisas. Por isso que eu gosto da infolição, viu? Então, quando eu digo a porta está aberta, eu estou querendo dizer o quê? Primeiro, eu estou querendo dizer... Opa, travou aqui. Primeiro, estou querendo dizer que alguém deixou ela aberta. Ou o vento abriu essa porta. Ou ela não fecha. Ou estou mandando uma pessoa embora. Ou mesmo, por algum motivo, eu mesmo deixei aberta. Olha quantas possibilidades de interpretação para uma única frase. A porta está aberta. Agora, como é que eu vou saber qual dessas opções seria a opção correta? O contexto da porta estar aberta. Se eu não interagir, se eu não for até o contexto e entrar dentro do contexto, eu vou ter a tendência de colocar sobre o texto a minha impressão pessoal. Aí tem gente que vai dizer que alguém deixou aberta, o outro vai dizer que o vento que abriu, o outro ainda vai dizer que ela não fecha, e vai ter gente que vai dizer que estou mandando uma pessoa embora, e vai ter outros ainda que vão dizer, por algum motivo, eu a deixei aberta. Percebe como é importante o contexto para que a impressão humana seja neutralizada na hora da interpretação? Por isso é importante interagir com o contexto. Outro exemplo, o exemplo da manga. Quando eu digo, eu preciso cortar a manga, eu estou querendo dizer o quê? Me dê uma tesoura para eu cortar uma manga, ou então me dê uma faca para eu cortar uma manga. Eu preciso cortar a manga, mas que manga? É o contexto que vai me ajudar a ter percepção clara se eu estou precisando de uma faca ou se eu estou precisando de uma tesoura. Percebe a importância de interagir com o contexto, fazer uma análise criteriosa do contexto? Percebe? Aqui, deixa eu passar aqui para frente, é isso aqui. O contexto, a gente sempre analisa dessa forma aqui, dentro de um contexto mais científico, né, da pesquisa. Existe o estudo sincrônico, que é aquilo que se limita àquela época. Existe o estudo diacrônico, que se estende às próximas épocas, e existe o estudo anacrônico, que é uma análise-estudo que não está de acordo com época nenhuma ali, do contexto
do texto que está sendo estudado. Então, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo de contexto anacrônico. Ó, o cara com o YouTube e uma televisão da década de 40, 50, 60, 70, sei lá, que década que é isso. Percebe? Isso é um contexto anacrônico, não tem nada a ver. Então, esse contexto não está em harmonia, não está de acordo. Ó, aí, Facebook. E a pessoa num período social muito evoluído, acima da geração do Facebook. Outro exemplo, ó, esse casal vestido com roupa daquele tempo imperial e com um notebook da Apple, da Mac, né? Da Mac, nas mãos. Não faz sentido. A mesma coisa a outra foto embaixo. Um trem ultramoderno, mas numa geração da década de 30, 40, 50, mais ou menos. Então, esse é um exemplo de estudo anacrônico. E um estudo de contexto próximo, nós temos um exemplo bíblico de um contexto próximo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus está preparando, etc. Muitos aplicam esse texto para a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, a eternidade, mas quando, na verdade, quando a gente vai fazer uma análise do verso 7, a gente vai perceber que, na verdade, Paulo estava falando de outra coisa. Ele estava falando dos mistérios da redenção, que antes, outrora, estava oculto, mas em Cristo se revelou em plenitude. E agora se revelou em Cristo. Então, esses são alguns exemplos só para a gente entender essa questão da importância, da relevância da aplicação do estudo do contexto. Muito bom, pastor. Excelente. Vamos passar agora para a pergunta com o nosso querido amigo pastor Emerson. Nosso amigo Emerson. Próxima pergunta, meu amigo. Oi, bom dia, pastor. Estudando a lição, me levantou um questionamento interessante, uma recordação da época de faculdade, quando eu tinha um professor que ele falou diversas vezes essa máxima: todo tradutor é um traidor. Referindo-se àquela dificuldade que já foi citada anteriormente, acerca de traduzir as ideias e algumas palavras para outros idiomas. Pastor, dentro dessa dificuldade da tradução, dos tipos de tradução, qual é o melhor tipo de tradução disponível atualmente para um leitor que queira fazer um estudo mais aprofundado da Escritura? Olha, primeiro, deixa eu comentar algo muito importante sobre essa frase, né? O tradutor ele pode ser um traidor. E, de fato, né? E há advertências bíblicas quanto às interpretações que nos transformam em traidores da verdade. Traidores da verdade. Inclusive, até aquele texto que foi usado na lição da semana passada, se eu não estiver enganado, de Efésios 4, verso 17 e 18, onde fala da vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância do coração, da consciência, e também fala da dureza de coração. E todos esses elementos, como já tentei explicar um pouco logo na introdução, todos esses elementos, eles podem sim transformar-nos em traidores da palavra, da verdade. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso coração, ele é traidor. O meu coração é mau, o nosso coração é mau. E se a gente não tiver essa consciência constante e o Espírito Santo nos ajudando, a gente fatalmente vai ser enganado e vai ser traído pelo próprio sentimento e pela própria consciência, não é? Então, a gente tem que ter esse critério de ter essa consciência, o critério da consciência, a consciência constante de que nós somos perigosos. Eu sou perigoso para mim mesmo, né? Então, quando eu me debruçar sobre a Escritura, sobre a Bíblia, eu preciso me debruçar sobre ela com a certeza absoluta que o meu coração está vazio nesse momento, completamente vazio nesse momento. E ao ter essa convicção de estar completamente vazio, embora essa ideia do completamente é
muito complexa, muito complicada, mas eu preciso entrar com esse espírito na Escritura, de estudar a Bíblia, e para encontrar nela o que eu preciso ouvir que vai ferir o meu coração e que vai ser uma advertência à minha consciência. Então, eu preciso ler a Bíblia buscando um puxão de orelha. Tipo assim, eu preciso ler a Bíblia buscando a voz de Deus para mim dizendo, meu amigo, meu filho, é por esse caminho aqui, ó, mais seguro para você, é aqui, ó. Se você for por aqui, você vai se dar bem. Por aqui, não. Então, siga aqui, né? Siga nessa direção. Então, eu preciso ter essa coragem de enfrentar o meu próprio ego, enfrentar a minha própria preconcepção. Eu tenho que ter coragem de entrar dentro do meu próprio universo e ver aquele monte de sujeira que está dentro de mim. Agora, eu preciso da palavra de Deus na sua plenitude de verdade para julgar as minhas intenções, né? O problema disso é que muita gente não faz dessa maneira. Tem gente que vai na Bíblia, mas para respaldar as suas convicções. Tem gente que procura na Bíblia conceitos, ideias, ou faz um amontoado de textos bíblicos, junta um tanto de texto bíblico, mas para provar a sua pré-concepção. Aquilo que já está, como é que fala? Cauterizado na sua consciência. É por isso que nós temos aí a hermenêutica feminista, a hermenêutica LGBTista, nós temos a autocrítica, nós temos, enfim, o liberalismo teológico, enfim, nós temos tantas vertentes teológicas e culturais teológicas, que a verdade de Deus ela acaba sendo colocada em segundo plano ou em nenhum plano. E a gente pode correr esse risco. Nós também podemos correr esse mesmo risco. Agora, sobre as versões, que o nosso tempo está bem curto agora, né? Sobre a questão das versões da Bíblia. Não existe tradução perfeita. Não existe tradução perfeita. Existem as mais imperfeitas. A linguagem de hoje, por exemplo, é uma das mais imperfeitas. Qual é o perigo da linguagem de hoje? Nada contra. Eu tenho aqui uma Bíblia linguagem de hoje. Eu utilizo também, mas ela é o tipo de Bíblia que eu tenho uma ressalva ainda multiplicada, ainda muito maior. Por quê? Porque a linguagem de hoje é aquela versão da Bíblia em que o tradutor, ele traduziu, mas ele também impôs sobre o texto a sua interpretação. Por isso a linguagem de hoje ela é muito perigosa. A gente tem que ter só cuidado, só isso. Você pode e deve ter em casa, mas com cuidado, né? Redobrado. Então não existe tradução perfeita. Eu aconselho até, inclusive esse é o conselho de alguns estudiosos, até de Ellen White, que a gente use várias versões da Bíblia. Aqueles que não conhecem grego, aqueles que não conhecem hebraico, aqueles que não dominam o exercício da interpretação. Então, eles podem ter várias Bíblias com apoio de dicionários teológicos e dicionários da própria língua portuguesa, ou alguns léxicos e dicionários da língua original. Tudo isso ajuda, né, na simplicidade, para aquelas pessoas que não têm essa gama de recursos para poder fazer uma tradução. Então, tem várias versões da Bíblia. Inclusive, já respondendo, já aproveitando o ensejo, alguns dizem que a melhor versão é a Bíblia King James, né? Alguns dizem que a melhor versão, porque Ellen White utilizou a King James, porque o Textus Receptus seria o texto mais confiável, e a King James é fruto desse Textus Receptus e tal. Gente, isso é paranoia. Para mim, na minha opinião, isso não é fato. Existem motivos para justificar isso, obviamente, mas a gente não tem tempo para fazer isso agora. Mas eu estou dizendo que não existe tradução perfeita. A King James é uma boa Bíblia, mas não é uma tradução perfeita, assim como qualquer outra Bíblia. Alguns, obviamente, vão dizer que a Bíblia de Jerusalém talvez seja a Bíblia mais próxima. E existe realmente muitos elogios em torno da Bíblia de Jerusalém, e é, de fato, uma boa Bíblia para se usar em estudos, também junto com outras, tá? Mas a King James é como uma versão qualquer. Inclusive, existem alguns críticos até que acabam fazendo observações bem pejorativas e negativas quanto a algumas traduções relacionadas a King James, tá? Mas veja, Ellen White, por exemplo, por que ela usava a Bíblia King James? Ela usava a Bíblia King James, segundo os relatos que nós temos a respeito, a Bíblia King James era usada por Ellen White porque era a Bíblia mais comum naquela época. É como na sua igreja. Imagina o seguinte, Ellen White usava isso no púlpito, né? A King James. Mas é igual a gente aqui em nosso tempo. Imagine, todo mundo na sua igreja tem a revista corrigida. A revista corrigida. Aí você chega lá com uma versão mirabolante, totalmente diferente. Para que isso? Claro, você pode usar na hora ali apenas
como elemento descritivo, de ampliar um pouco mais o sentido, explorar aquilo para os irmãos, para eles verem como que aquela palavra ou aquela ideia é transmitida naquela língua. Mas se você pega, por exemplo, uma Bíblia linguagem de hoje, você lê lá no texto, normalmente, como se estivesse usando qualquer outra Bíblia, sem se reportar a nenhuma outra versão, as pessoas não podem ficar perdidas ali. E eu me lembro, inclusive, quando eu me tornei adventista, que eu comecei a ir à igreja, eu me lembro que uma vez um pregador, ele usou uma versão, eu não sei dizer se era a linguagem hoje, a única coisa que eu sei é que a linguagem dessa Bíblia era totalmente diferente de todo mundo na igreja. E eu fiquei perdido na hora da leitura. Ué, será que eu estou lendo o texto errado? Olha, tudo isso cria ruído na comunicação linguística, na hora de transmitir o texto, a verdade. Então, a gente tem que ter simplicidade, amigos, porque nós precisamos tornar a linguagem de Deus, a mensagem de Deus, uma linguagem simples. Jesus usava simplicidade. Jesus usava elementos da natureza para exemplificar verdades. Aqueles rituais do santuário lá, aquelas festividades todas, aquilo ali na prática era um elemento pedagógico para o povo aprender com simplicidade verdades essenciais para a vida. E nós, como pastores, como ministros, como ministros de Deus ou como ferramentas de Deus nas mãos dele para transmitir a mensagem, nós temos esse dever, essa responsabilidade. Não é só transmitir uma mensagem, mas também transmitir com simplicidade, de maneira que até uma criança possa entender. Se você tem um público intelectual, você transmite na linguagem dele, se você puder. Mas se você tem público simples diante de você, a mensagem de Deus precisa ser simples para essas pessoas também. Para finalizar, Ellen White, então, ela usava com frequência King James quando estava diante do público, porque era uma versão comum naquele tempo. Mas só tem um detalhe, para os estudos pessoais de Ellen White, ou para escrever alguma coisa, ela usava em abundância e com frequência outras versões de Bíblias também. É isto. Falei demais, né? Obrigado, pastor. Pastor Gilberto. Muito bem, pastor Gilberto. Oi. Tem uma pergunta aqui no nosso chat. Até que ponto a crença dos tradutores bíblicos influenciaram diretamente nas versões disponíveis hoje e como um leigo pode atenuar tais distorções em seus estudos? Olha, que interessante essa pergunta. Sabe por quê? Eu tenho 2 minutos, viu, gente? Eu tenho outra live agora, 9h30. Olha que interessante. Deus escreveu, Deus transmitiu a sua palavra perfeita, porém, através da linguagem imperfeita do ser humano. E, justamente por nós sermos os condutores dessa mensagem de Deus, os tradutores, por exemplo, é possível existir falhas, mas nenhuma dessas falhas são suficientes para denegrir ou pejorar ou modificar uma verdade essencial da Bíblia. Por quê? É por esse motivo que nós encontramos, muitas das vezes, a mesma expressão ou a mesma ideia em abundância em toda a Bíblia. Por exemplo, mesmo que alguém altere um texto da Bíblia que fala sobre o sábado, para retratar a ideia do domingo, como se o domingo fosse o dia do Senhor, eu só estou exemplificando. Como, por exemplo, tem uma Bíblia, versão Ave Maria, que lá em Apocalipse 1:10 traz a palavra domingo no lugar do sábado. E isso é complexo, isso é complicado, porque você está adulterando uma verdade da Bíblia. Só que tem um detalhe. Quantos textos na Bíblia toda fala sobre o sábado? Eu tenho essa versão da Bíblia, o curioso é que lá eles colocaram o domingo, mas no restante das quase 300 textos da Bíblia que falam do sábado, está a palavra sábado. Então não tem jeito, mesmo a adulteração acaba sendo comprometida, porque você vai ter mais textos respaldando essa ideia, essa verdade. Outra coisa, Deus permite também essas nuances, porque ele também tem o objetivo que a gente se debruce sobre a Bíblia. Não é do interesse de Deus que ele pegue as pedras do quebra-cabeça e numere essas pedras para a gente depois só chegar de acordo com a numeração e montar esse quebra-cabeça. Não, ele quer que a gente investigue cada peça, ele quer que a gente se aprofunde em cada peça do quebra-cabeça para a gente, através de um estudo assim bem detalhado, bem aprofundado, que a gente consiga montar esse quebra-cabeça. Deus tem interesse nesse processo de investigação que parte da gente. Por isso a palavra examinai,
do grego ali de João 5,39, que tem o sentido de explorar o mais profundamente possível o texto da Bíblia. Eu preciso terminar por causa do tempo. Obrigado pela sua presença. Faça a oração, meu amigo. Ok, então. Querido Deus, obrigado por tua bondade, obrigado por tua misericórdia, obrigado pela tua palavra que nos ilumina, que nos enche de vida. Obrigado, Pai querido. Nos perdoa, por favor, Senhor. Transforma o nosso coração, a nossa consciência, nos ajuda a ter convicção do quanto nós necessitamos da tua graça, do poder do Espírito para subjugar o próprio eu, para subjugar o mal que existe em nosso coração, para que a tua palavra tenha poder pleno e vivificador sobre a nossa vida, os nossos sentimentos e a nossa racionalidade. Cuida daqueles que estão agora assistindo, que assistiram esse momento da live, e que a tua graça e bondade alcance todos eles também. Essa equipe da Infolição, que o Senhor continue abençoando e ampliando as fronteiras deles. É para a tua honra e glória que suplicamos, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos, Amém. viu? Foi um prazer, viu? Foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado. Amigo, você que deseja receber a Infolição através do WhatsApp, entre em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e lá você encontrará o link para poder entrar em um de nossos grupos de transmissão, seja no português, inglês, espanhol ou guarani, e no trimestre que vem em alemão. Pastor Elias, onde mais podemos assistir, reassistir esta live? Em que canais?